Muito bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz gloriosa de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É uma alegria estarmos juntos mais uma manhã. Hoje, quinta-feira, dia 27 de janeiro de 2022. E aqui estamos mais uma vez pela misericórdia de Deus para estarmos compartilhando um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração para estar abençoando a vida da nossa igreja, a vida do nosso povo, a vida do povo de Deus, para que assim possamos continuar juntos, meditando na palavra que Deus tem colocado no nosso coração para nos abençoar. Toda palavra que vem da parte de Deus para a nossa vida, ela tem que ser para nos abençoar, desde que nós a obedeçamos, desde que nós nos sujeitemos então a observar e a praticar a sua palavra. Com certeza a bênção do Senhor virá sobre a nossa vida. Amém? Nós vamos orar nesse instante e vamos então ler em seguida a palavra de Deus. Irmã Alda. Bom dia, meus irmãos. Orar, falar com o Senhor neste momento, agradecendo a Ele por mais um dia de vida que Ele nos concedeu, por essa oportunidade de nós estarmos aqui na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, Pai, pelo fôlego de vida que o Senhor nos concede a cada dia. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela minha vida, pela vida do meu esposo, Pai, abençoa a nossa saúde, abençoa, Pai, os nossos filhos, abençoa a Cíntia, o Tiago, o Felipe, Pai, abençoa o Eduardo, a Tayane, abençoa a vida da Ju, Pai, sua família, Senhor. Que nós possamos, Pai, estar cada dia mais e mais disponíveis para fazer a vontade do Senhor Jesus, Pai. E obrigado, Pai, por essa oportunidade de nós estarmos aqui na Tua presença nesse momento. Pai querido, aceita em Teu trono de graça o culto que nós iremos prestar ao Senhor, meu Pai. Tudo que for feito aqui, que seja somente para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Abençoe os nossos irmãos que vão estar conosco. Abençoe também aqueles que não podem estar conosco, Pai. Que o Senhor estenda a Tua mão de poder sobre eles, Pai. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nos seus lares, aqueles que estão nos hospitais. O Senhor esteja abençoando os Teus filhos, Senhor. Abençoe o nosso país, abençoe o nosso Brasil, abençoe o nosso presidente, ó Pai. Abençoa os nossos missionários, ó Senhor. Toma eles em suas santas mãos. Muito obrigada por tudo, ó Pai. Perdoa as nossas faltas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. É o que nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Que bom. Aqui nós estamos para mais uma vez Deus está assim falando ao nosso coração. Muito bem. O texto de hoje, nós temos dois textos para lermos. E o primeiro é Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2 seria do verso 8 ao 10, mas faremos a leitura a partir do verso 1. E depois capítulo 15, verso 26. Amém? Então vamos lá. Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, de 1 a 10. E nos diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio, e a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou, e abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai.
e foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, e te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou seu nome Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. Amém? Agora Êxodo, capítulo 15, verso 26, nos diz assim: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os meus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos mais uma vez, Senhor, exaltar e glorificar o Teu nome. Queremos Te pedir, ó Deus, a direção, a orientação, para que sejamos conduzidos nesse momento, para que assim, ó Deus, a Tua palavra possa penetrar no nosso coração e possa ficar enraizada no coração de cada um de nós, para que possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido, nós Te agradecemos, ó Deus amado, por esse momento tão feliz que o Senhor está nos proporcionando, de uma vez mais estarmos diante do Senhor, momento esse que em outro tempo nós estaríamos já ocupados com tantas outras coisas, mas o Senhor tem nos atraído para o Senhor e para a Sua palavra, e nós queremos Te pedir que a cada dia mais irmãos sejam atraídos para o Senhor, e portanto nos colocamos nesse momento apenas como instrumento do Senhor, para estarmos servindo, para que através da Tua palavra, que aqui nesse ambiente tem sido anunciada, ela possa então atrair cada irmão para assim sermos alimentados, fortalecidos pela Tua palavra. Senhor, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continua, Deus, nos orientando, nos capacitando, para que assim possamos cada vez mais estarmos na Tua presença e estarmos crescendo em graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado por tudo. Fica conosco, dá-nos da Tua graça. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos irmãos e amados. Que alegria. Irmã Maria Carvalho, seja muito bem-vinda, minha querida irmã. Deus te abençoe. Amados irmãos, eu fico maravilhado quando nós lemos a palavra de Deus e assim nós podemos contemplar a história de Deus, desse Deus maravilhoso, que vem então narrando toda a história. E hoje nós temos essa história maravilhosa, essa história bíblica, que Deus então, por intermédio do seu povo, Ele vai então assim, colocando em ordem diante de nós, desde Moisés, desde Abraão, desde Abraão, a quem Deus chama para fora do meio da sua terra, do meio da sua parentela, uma terra que estava ali também corrompida pela idolatria. Deus então retira Abrão da sua terra e manda que Abraão então fosse para uma terra que o Senhor mesmo lhe mostraria. E quando Abraão chega a este lugar, tendo Abraão obedecido ao Senhor, chegando a esta terra, nos diz a palavra do Senhor que Deus então declarou a Abraão que aquela terra Deus a daria. E é claro, como a gente já abordou aqui nos textos anteriores, Abraão, pela fé, ele creu, mesmo não tendo ainda alcançado a promessa, mas pela fé ele creu em Deus. E sabemos
que então, muito depois, né, já na quinta geração, né, depois veio Isaac, que também foi repetida a mesma promessa, depois veio Jacó, depois veio os seus filhos, e dentre esses filhos José, que foi vendido como escravo para o Egito, e lá José, então ele foi preparado por Deus para que se tornasse governador, né, do Egito, para que José então pudesse preparar todo o ambiente. No momento de grande aflição, no momento de grande dificuldade, o povo de Deus pudesse ser então ali acolhido, né? Aquelas 70 almas que a palavra de Deus nos faz referência, que desceram ao Egito para comprar comida e lá permaneceram por durante 400 anos ou 430 anos, né? Ficaram lá. Só que, como a palavra de Deus ela continua contando a história, né, do povo de Deus, nós encontramos agora um rei, né, ali no Egito, que já não conhecia mais aquela família de José, e este rei agora apreensivo e preocupado com o crescimento, porque a bênção de Deus estava sobre esse povo, porque a promessa que Deus havia feito a Abraão, ela continuava sobre este povo e, portanto, mesmo debaixo de muito sofrimento, esse povo continuava prosperando, continuava sendo abençoado, continuava crescendo e o nome do Senhor era glorificado na vida deste povo. Então nós percebemos, queridos irmãos, que agora, depois de tanto tempo, o povo já ali no deserto, sofrendo, sendo perseguido, e nós encontramos então uma história idêntica, né, parecida, né, com a de Jesus, em que Moisés ele nasce num contexto de perseguição às crianças, em que o rei então ele determina que todos os meninos que nascessem deveriam ser exterminados, deveriam ser lançados no rio, tanto quanto também no tempo de Jesus, quando Jesus nasceu, Herodes também deu esta ordem para que todas as crianças também fossem mortas, todos os meninos fossem mortos, por conta da promessa do rei, né? O rei dos reis, o senhor dos senhores, que nasceria ali na Judéia. Então foi dada essa ordem para que então Jesus Cristo ele fosse exterminado e não conseguisse então cumprir a promessa, né, de Deus, de que viria então aquele que era nascido de mulher para pisar a cabeça da serpente, como nós estudamos ontem, né? Fizemos ali uma breve introdução do estudo, falando então sobre a vinda do Messias. Pena que nós não tínhamos ali mais irmãos para participar daquele momento tão importante, né? Às vezes a gente quer avançar no estudo e a gente gostaria tanto de ver a nossa igreja sendo abençoada, mas às vezes a gente sabe das dificuldades, né? Muito bem, Moisés então nasce dentro desse contexto de perseguição, e a palavra de Deus então ela inicia falando a respeito desse nascimento, de que Moisés nasceu de uma tribo de Levi, né? Essa tribo sacerdotal, essa tribo que posteriormente seria a tribo escolhida por Deus para que dali, né, fosse então uma tribo sacerdotal. O pai e a mãe de Moisés eram da tribo de Levi, como o próprio texto aqui no verso 1 nos declara. Deus escolhera esta família para ser a família sacerdotal para Israel. Uma família que estaria então ali realizando, né, os sacrifícios, né, em prol de todo o povo. A mulher, ou seja, a mãe de Moisés então, concebeu e teve um filho. Como o versículo 4 mostra, este não era o primeiro filho do casal, porque já havia a irmã mais velha de Moisés, que se chamava Miriam, e Arão, que era 3 anos mais velho do que o menino nascido. O capítulo 7, verso 7, vai nos falar sobre isso. Vendo então a mãe, né,
que o menino era formoso, né? E geralmente, né, todas as mamães vão ter esta visão a respeito de seus filhos, né? Vão então dizer o quanto seu filho é belo, né? Meu filho é belo, é bonito, é formoso, né? E não poderia ser diferente. E na verdade, aquela criança realmente era uma criança formosa, saudável, né? A palavra então traduzida como formoso em hebraico é tob, e é um termo comum e pode ser entendido como bom, né? Tal observação é normalmente feita pelas mães amorosas, como aqui a gente expressou. Então todas as mamães amorosas, né? Então ela vê que o seu filho é bom, né? Perfeito, saudável, né? E só depois de algum tempo depois é que alguns problemas começam a ser observados, mas no ato do nascimento da criança, geralmente as mães têm esta visão de que é uma criança perfeita, saudável, né? E como é maravilhoso isso, né, irmãos? Quando a gente tem essa visão e quando ainda é algo confirmado por Deus, não é verdade? Após o nascimento, a mãe conseguiu esconder então essa criança por 3 meses, né? Diante desta ordem de Faraó, em que todos os meninos deveriam ser lançados no rio, a mãe de Moisés conseguiu escondê-lo por 3 meses. Após o nascimento, a mulher escondeu seu filho, que tinham pensado para jogá-lo no rio. Todavia, após 3 meses, não foi mais possível a criança consigo, né? Então ela viu que ela já não tinha mais como esconder a criança. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e betumou com betume e pés, né, para que a água não penetrasse na arca, né? Ela ficou bem ali betumada, né? E nos diz então a palavra do Senhor que a mãe de Moisés colocou então a criança nela, né? E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio, assim como a arca construída por Noé foi o meio pelo qual a família se salvou do dilúvio, né? Está lá em Gênesis capítulo 7, verso 1. Esta arca de juncos, um cesto, seria o meio pelo qual aquele bebê escaparia do destino imposto pelo rei do Egito. A mãe tinha esperança de que alguém encontrasse e o adotasse. Ela mandou que a irmã Miriam observasse o que aconteceria. Então Miriam foi encarregada de ficar, mesmo à distância, ali observando tudo o que iria ocorrer. E nos diz então que a filha de Faraó era provavelmente uma das muitas, mesmo que os egípcios tivessem o costume de banhar-se regularmente. O banho no Nilo era um ritual de imersão em águas que se acreditava ser sagradas. Então o bebê era um dos filhos dos hebreus, né? Isso claramente percebido, né? Um menino hebreu era circuncidado no 8º dia de nascimento, embora a circuncisão também fosse praticada pelos egípcios. Esta não era feita em crianças. Então a circuncisão dos egípcios já era realizada talvez aí já com as crianças mais crescidas, ou talvez apenas nos adultos, mas no caso dos hebreus ela era realizada ao 8º dia de nascido, né? Então a criança era submetida à circuncisão. A circuncisão, que como os irmãos todos sabem, era uma cirurgia, né? Era uma microcirurgia em que se cortava, né, aquele excesso de pele ali da cabeça do órgão masculino, né? E esse foi um pacto que Deus fez com Abraão, e Abraão então observou isso, né, a partir
de Abraão, então foi observado esse pacto, e que isso em outros povos era praticado, não sei se exatamente como um ato também religioso, mas no caso dos hebreus era um ato que Deus estabeleceu para o seu povo. E talvez para outros povos não fosse propriamente um ato religioso, mas como um ato de higiene, né? Então, a filha de Faraó pôde observar claramente que aquela criança era filha de hebreus justamente pelo fato de já ser circuncidada, né? Então a filha de Faraó não estava naquele momento preparada para cuidar daquela criança, visto que era um bebê hebreu. Quem seria melhor para tratar dele do que uma ama daquele povo? E eis que então surge a irmã, né, Miriam, para que então oferecesse aquela egípcia, né, filha de Faraó, para que, se ela quisesse, a menina poderia arrumar uma ama para cuidar da criança, o que foi ali prontamente então solicitada pela filha de Faraó. E então a menina corre e chama a própria mãe para cuidar da criança, e esta mãe então recebe da filha de Faraó a incumbência de criar aquela criança, e ela ainda recebe um salário para cuidar do próprio filho. É um milagre de Deus, né, irmãos? Quando nós olhamos para a história, como as coisas vão se desenrolando, nós vamos vendo a mão de Deus cuidando para que todas as coisas contribuíssem para o bem daqueles que amam a Deus. Como é maravilhoso isso! Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, quando nós dedicamos a nossa vida ao Senhor, Deus então, Ele certamente há de nos abençoar grandemente, né? Que nós possamos estar então assim, observando sempre a palavra de Deus, e observando a palavra do Senhor, praticando a palavra do Senhor, porque certamente nós seremos abençoados. Você crê nisso, né? O verso 9 então vai nos mostrar que Deus não apenas protegeu a criança da morte no rio por intermédio da filha de Faraó, como também proveu um salário para que a mãe cuidasse de seu próprio filho por meio do tesouro do rei do Egito. Então veja isso. Vejam, se o próprio rei que havia estabelecido, né, havia decretado para que todas as crianças hebreias, né, todos os meninos, fossem lançados no rio para morrerem afogados, agora Deus escreve a história de maneira que esta criança, filha dos hebreus, né, ela não só sobrevive, mas ela é sustentada pelo tesouro, né, ali de Faraó. Que bênção, né, irmãos? Deus, aquilo que a gente tem aqui afirmado, claro, esse é o entendimento de todos nós, né, que Deus converte a maldição em bênção na nossa vida. Quantas pessoas que às vezes elas desejam o mal, quantas pessoas que querem nos destruir, quantas pessoas que estão aí fazendo, muitas vezes, aí orquestrando, né? Fazendo alguma coisa para nos destruir, e muitas vezes tudo o que ela faz, muitas vezes acabam se revertendo para nos abençoar. Que maravilha! Deus, Ele está no controle da nossa vida. Verso 10. Após um prolongado período de cuidado com a criança, possivelmente a criança já estava desmamada, né? Já havia sido desmamada, e a mãe levou o menino, né? Jocobede, né? A mãe de Moisés, levou o menino, que já era crescido, para a filha de Faraó, que o adotou
Provavelmente o nome Moisés está relacionado à raiz egípcia, que significa nasceu ou nascido, e é comumente encontrada em nomes desta origem. Por exemplo, Tutmoses, que significa o bom. Tut, nasceu, né? Nasceu bom. Então, este nome, a filha de Faraó explica o significado do nome Moisés. No próprio verso 10, vai dizer: porque das águas o tenho tirado. Este era o significado. Das águas foi tirado, né? Em hebraico, Moisés quer dizer aquele que é tirado. Dessa maneira, o nome de Moisés pode fazer alusão ao Deus vivo, que é o verdadeiro libertador, e também ao próprio Moisés, que seria um instrumento de libertação dos israelitas no Mar Vermelho. Aquele que foi tirado do rio que os inimigos queriam afogar no Nilo, seria a pessoa que faria com que a nação israelita passasse pelas águas. Que maravilha! Deus é maravilhoso. Deus está trabalhando na nossa história, na minha história, na sua história, para que nós possamos continuar abençoando o povo de Deus. Deus quer que eu e você sejamos um instrumento para que outras vidas sejam abençoadas. Será que nós temos entendido isso? Será que nós estamos realmente assimilando que nós nascemos desde o nosso nascimento? E eu creio, irmãos, que o nosso nascimento se deu de uma forma milagrosa, miraculosa, né? Nós temos aí entre nós uma família que hoje nós podemos ver o milagre de Deus, que é a família do nosso irmão Maxwell e a irmã Ionara. Como se deu o nascimento milagroso de Lorenzo, e não só Lorenzo, mas eu vejo a história de muitos de nós. No meu caso, por exemplo, quando eu nasci, eu tive problemas de saúde gravíssimos, que eu fiquei pele e osso. Minha mãe pensava que eu não fosse sobreviver. Naquele tempo, morávamos numa região aí que os irmãos conhecem, ali perto de Boa Sorte, Pureza, Taboinha, naquela região ali. E os meus pais, naquela época, né, naquele tempo, vamos pensar aí há 58 anos atrás, naquele tempo, né, era muito diferente do que é hoje. Os meus pais colocavam-me nas costas e saíam de lá para vir aqui no Quinquim, os irmãos que conhecem, para fazer tratamento. E às vezes não só no Quinquim, mas em outras regiões de lá também, de perto, para me levar para outros lugares. E pela misericórdia de Deus, aqui estou eu hoje. Deus tem nos usado para sermos bênção na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Deus quer usar a cada um de nós. E eu fico muito feliz quando eu vejo a face dos meus irmãos. E eu hoje posso então pensar assim também. Se hoje eu estou aqui e se você também está, é porque Deus tem um propósito na nossa vida. Nós não estamos aqui por acaso. Deus não nos chamou para estarmos neste lugar por acaso. Eu olho para a face, por exemplo, aqui da imagem da irmã Creuza. A irmã Creuza passou por Cachoeiro, né? Foi para a Bahia, congregou em algumas igrejas lá, depois voltou para cá, depois voltou para lá novamente. E agora está aqui entre nós. Por quê? Porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, Nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui passeando, nós não estamos aqui para nos divertir, nós não estamos aqui para aproveitar a vida, nós estamos aqui para viver o que a palavra de Deus pensarmos. Se nós queremos então pensar, Deus tem um propósito na minha vida, então vamos lá para Êxodo, capítulo 15, verso 26, para a gente então entender um pouco mais sobre isso.
Qual é o propósito de Deus na minha vida? Qual é o propósito de Deus na sua vida? Qual é? Então vamos ver aqui. Nós encontramos então agora o povo de Deus no deserto, o povo de Deus caminhando numa terra árida, muito calor, muito sol, né? Um calor extremo, e o povo estava com sede. E eles chegam então num ponto que havia água, mas as águas eram amargas, eram águas venenosas, e o povo estava com sede. E então, Êxodo capítulo 15 é um cântico de Israel. E o povo então, eles clamam a Moisés, eles reclamam com Moisés. E Moisés então orou ao Senhor. Nos diz o verso 25. Então, clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, né, um pedaço de madeira, e que lançou nas águas, e as águas tornaram doces, e ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Vejam o que Deus fez com esse povo. Deus, depois desse povo já ter passado pelas águas, né? Como a gente viu, como a gente falou antes, Moisés, que foi tirado das águas, fez com que esse povo todo passasse por meio das águas, as águas do Mar Vermelho, né? E agora, depois do povo ter sido provado, a palavra de Deus diz que Deus ali lhes deu estatutos e ordenanças. Quais foram esses estatutos e ordenanças? Então o verso 26 vai nos dizer: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Que maravilha, irmãos. Jeová Rafá, o Senhor que cura, o Senhor que sara. Que maravilha, irmãos, quando nós então observamos a lei do Senhor, os seus mandamentos, quando nós inclinamos os nossos ouvidos, quando nós damos ouvidos à palavra de Deus, quando nós cremos nos seus estatutos, nas suas ordenanças, quando nós observamos, quando nós praticamos, há uma promessa de Deus para a nossa vida, de que nenhuma praga, de que nenhuma enfermidade que veio sobre os egípcios virá sobre a nossa vida. Você crê nisso? Que maravilha! Deus está nos prometendo isso hoje, né? Deus está nos fazendo essa promessa também hoje, confirmando essa promessa que Deus fez ao seu povo lá quando estava no deserto. Deus quer nos abençoar. E hoje quantas pessoas estão passando por problemas emocionais, problemas físicos, né? Problemas espirituais. Quantas pessoas estão enfrentando? Mas por que será que estão enfrentando esses problemas? Será que não é por estarem deixando de observar as ordenanças que o Senhor estabeleceu para o seu povo? Quantas pessoas que hoje estão enfrentando todas essas adversidades? Justamente porque não estão dando ouvido à palavra de Deus, porque não estão se atentando para o que Deus estabeleceu para o seu povo. Porque aflições, dificuldades todos nós enfrentaremos, irmãos, mas Deus é conosco. O próprio Senhor Jesus, ele declarou: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Está lá em Mateus capítulo 28, verso 20. Você crê nisso? Moisés, irmão, se depara com uma situação difícil no deserto.
E em vez de protestar, ele ora. Em vez de Moisés ficar reclamando, em vez de Moisés ficar ali protestando, questionando a Deus, como o povo estava fazendo, o que ele fez? Ele ora. Isso é o que nós devemos fazer também. Quando estamos com dor, devemos orar. E às vezes a gente logo quer correr para o remédio, né? A gente quer correr para o médico. Vamos comprar esse remédio, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas a primeira coisa que nós devemos fazer é orar. Precisamos aprender a fazer isso. Você está sentindo alguma dor nesse momento? Ore a Deus. Ore ao Senhor. Peça a Deus por essa dor, para que essa dor seja removida da sua vida. Às vezes a gente corre para o remédio, a gente às vezes coloca a nossa fé, a nossa confiança no medicamento, mas às vezes apenas num copo de água. Quando nós cremos, quando nós oramos a Deus e nós temos fé, esse copo de água, ele é suficiente para nos curar, porque nesta água está o poder de Deus, está o milagre de Deus para nos abençoar. E Moisés orou. Deus responde a Moisés mostrando-lhe um simples pedaço de madeira. Irmãos, aquele pedaço de madeira foi algo que Deus usou naquele momento, mostrou a Moisés: Moisés, pegue esse pedaço de madeira, Moisés. Nós não sabemos, aqui não diz nem que madeira foi essa, né? Mas um pedaço de madeira, pegue um pedaço dessa madeira e lance na água. E Moisés então olhou e tomou aquele pedaço de madeira. Moisés não questionou: mas Senhor, pedaço de madeira? Mas Moisés foi e obedeceu a Deus. Às vezes Deus está dizendo para nós: olha, beba um copo de água, faça isso. E talvez alguns dizem assim: ah, mas um copo de água? Hã? Isso não vai resolver nada. Aí não vai resolver mesmo, porque se fazemos alguma coisa sem fé, não vai adiantar nada. Mas quando nós temos fé, quando nós acreditamos em Deus, que Deus vai fazer, qualquer coisa que você tomar vai ser apenas algo que Deus vai estar usando para que você seja abençoado. Então, Deus responde à oração de Moisés, mostrando-lhe um simples pedaço de madeira. Moisés o lançou na água e a água tornou-se imediatamente doce. A água tornou imediatamente doce. Deus então inicia um teste e diz: olha o teste que Deus então inicia. Ele diz: se vocês derem atenção ao Senhor. Nós temos dado atenção a Deus? Será que quando acontece alguma coisa na nossa vida, a primeira coisa que nós nos lembramos é de Deus? Será que quando acontece um problema, será que quando alguém está doente, será que quando a gente tem algum problema, a gente se lembra imediatamente de Deus? Será que a primeira coisa que nos lembramos é de Deus? Será que a nossa atenção está no Senhor? É o que Deus está falando aqui, olha. Se deres atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que cura. Eu sou o Senhor. Aqui vemos o Senhor revelado como Jeová Rafá. No meio de sua amargura e dor, Deus se revela como o seu sanador, ou seja, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que nos dá aquilo que nós precisamos. Deus, nesse momento, meu querido, Ele está atento a você. O que você vai fazer agora? Depois de ouvir essa palavra, o que você vai fazer? Mas olha, eu ouvi dizer de um doutor, de um hospital, de um advogado, de um juiz, olha que é uma bênção. Meu querido, se você ora a Deus, se você crê, se você tem fé,
Você pode ir no hospital que todos falam mal. Talvez você chegue na porta do hospital e um faxineiro, e não estou falando dessa forma, menosprezando, mas eu estou apenas colocando isso para fazer você pensar. O faxineiro que não tem nada a ver com a área de saúde, que não foi preparado para isso, ele pode chegar ali e Deus usar aquele faxineiro e dizer para você: olha, toma um copo de água. E você então, eu vou tomar um copinho de água, estou com sede. E você toma um copo de água e aquela água vai te curar. Deus pode usar quem Ele quer, na hora que Ele quer, no lugar que Ele quer, para nos abençoar, quando nós cremos no Senhor, quando nós depositamos no Senhor a nossa fé. Quantas pessoas que estão depositando em homens, estão depositando em poderes, estão depositando em governos, em autoridades, mas nós encontramos na palavra do Senhor que nós precisamos fazer menção do nome do Senhor. Você crê nisso? Deus nesta manhã está querendo que você entenda isso, que a sua atenção esteja voltada para Ele. Não adianta a gente ficar correndo de um lado para o outro, achando que a nossa cura, que a solução do nosso problema está em alguma coisa, ou está no homem. Porque a palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem. A nossa confiança está em Deus. A nossa confiança está no Senhor. Por essa razão, nós precisamos crer em Deus. Então, querido irmão, se você está enfrentando algum problema nesta manhã, seja ele emocional, seja ele físico, seja ele espiritual, deposite a sua fé em Deus. Creia em Deus, né? Creia em Deus. Às vezes a gente está precisando de cura em todas as três áreas, como Davi estava em Salmos 6, verso 2 e 3, né? Davi estava precisando de uma cura da alma, uma cura física e também uma cura espiritual. Quantas vezes a gente está precisando, né, irmãos? Quando a palavra de Deus, ela nos mostra isso, né? A palavra Rafá é utilizada cerca de 60 vezes no Antigo Testamento. E significa para restaurar, curar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Será que nós estamos então tendo essa fé? Emocional, quando então Davi no Salmo 6, versos 2 e 3, ele vai dizer: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Então, as nossas emoções muitas vezes elas nos fragilizam. As nossas emoções muitas vezes nos deixam fragilizados, nos deixam fracos. E a gente se esquece de Deus. Mas Davi, no seu momento de fragilidade emocional, ele diz: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Será que nós estamos, então, no momento de fragilidade emocional, nós temos nos lembrado de Deus? Será que nós estamos, assim como Davi, também rogando a Deus a sua misericórdia? Também na questão física, Davi, ele vai dizer: Senhor, cura-me, os meus ossos estão em agonia. Nós precisamos também orar ao Senhor nesse sentido, quando o problema é físico e também espiritual. Quando então Davi vai dizer: a minha alma está angustiada. Até quando, ó Senhor, até quando? Quando nós oramos, quando nós nos lembramos então de buscar a Deus, certamente Deus trará a bênção sobre a minha e sobre a sua vida. Que nesta manhã, querido irmão, nós possamos estar buscando a Deus, que possamos estar colocando a nossa vida aos pés de Cristo, tendo a certeza que a sua palavra estará então jorrando sobre nós palavras de bênçãos, palavras de vida, palavra de esperança, palavra de amor, palavras de alegria, palavras de salvação, enfim.
Então, que nesta manhã você possa estar então se colocando aos pés de Cristo e se lembrando de tudo aquilo que Deus tem falado. Mas algo que é essencial na nossa vida. Colocar-se aos pés de Cristo é permanecer aos pés de Cristo. Não basta você chegar-se, sentar aos pés de Cristo e quando Cristo começar a falar contigo, você se levantar e ir embora. Não. Se você quer receber a bênção de Deus, se assente aos pés do Senhor e ouça o que Deus quer falar no seu coração. Maria se colocou aos pés do Senhor e ela permaneceu. Ela ficou ali. Marta ficou preocupada com muitas outras coisas por fazer. Preocupada com tantas coisas. Hoje em dia, irmãos, o serviço, o trabalho, as atividades, né? Os compromissos. O diabo tem enchido a nossa cabeça. Não, porque você tem que fazer isso. Olha, você tem que fazer aquilo. Você tem que ir lá. Você tem que vir cá. E às vezes a gente fica tão ocupado com tantas coisas que a gente fica igual Marta, ocioso, correndo de um lado para o outro. E às vezes, com a nossa preocupação, às vezes a gente ainda fala assim: esses daí não tem o que fazer. Eles não têm o que fazer. E aí, às vezes, a gente até chama a atenção do Senhor, dizendo: Senhor, mande que esse povo venha me ajudar, Senhor. Como Marta fez. Senhor, mande que a minha irmã me ajudar. Jesus então disse para Marta: Marta, Marta, você está ociosa, você está preocupado com tantas coisas por fazer, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Você será abençoado. Se coloque aos pés de Cristo e ouça o que Deus quer falar ao seu coração. E eu tenho certeza que você que caminhou conosco nesta manhã, que começou lá quando nós começamos a ler Êxodo capítulo 2, a partir do verso 1, e chegamos aqui em Êxodo capítulo 15, verso 26, e através de tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração nesta manhã, eu tenho certeza que Deus falou com você, que Deus falou ao seu coração, e portanto Deus, Ele vai te abençoar, porque você está buscando ao Senhor. Se você quer ser abençoado, busque a Deus, que Deus quer te dar uma bênção neste dia. Quantas pessoas que ficam pegando aí textos e frases aí já prontinho na internet e fica mandando para o outro. Repita essa mensagem, mande para alguém. Nós estamos deixando de nos colocar aos pés de Cristo para receber a bênção da sua fonte, da fonte que está jorrando uma água que vai nos conduzir para a vida eterna. Muitas pessoas querem apenas pegar aquilo que está pronto, está mastigado, né? Está dando para o outro. Mas nesta manhã nós queremos receber o alimento vindo de Deus para a nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus continue falando ao seu coração, porque Deus quer nos abençoar. Amém, queridos irmãos? Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, pela Tua palavra, a Tua palavra que não volta vazia, a Tua palavra que fará exatamente aquilo que apraz ao Senhor, aquilo que é a vontade do Senhor, na vida de todos aqueles que têm observado, que têm dado atenção ao Senhor, que têm buscado ao Senhor, que têm se atentado para os estatutos, para os decretos, para as ordenanças do Senhor, e que a promessa do Senhor é que todos aqueles que assim agem, não virá sobre eles a enfermidade que veio sobre os egípcios. Esta promessa está sobre nós também, porque nós fazemos parte desse povo, nós fazemos parte desse povo que por intermédio de Abraão, o Senhor disse a Abraão que através de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. E hoje, ó Deus, nós reconhecemos que somos também estas famílias
que receberam a bênção do Senhor, que veio lá de Abraão e que por intermédio de Jesus Cristo recebemos esta bênção maravilhosa. Pai, em nome de Jesus, alcance cada irmão, cada ouvinte, porque também esta mensagem nós estaremos posteriormente colocando para que outras pessoas sejam também abençoadas. Queremos, ó Deus, que esta palavra não fique retida apenas dentro do grupo da nossa igreja, primeiramente aqui para a igreja do Senhor, mas faremos com que esta palavra continue também alcançando outras vidas e assim abençoando outras famílias, para que todos que estão no crédito, que estão ouvindo a tua palavra, que também sejam alcançadas pelo Senhor. E que nesta manhã, que neste dia, alguém possa ouvir esta palavra e abrir o coração e dizer: eu também quero receber a bênção de Deus para a minha vida, e certamente o Senhor estará estendendo a esse e a sua família a bênção do Senhor através da salvação por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, muito obrigado por tudo. Continua, Senhor, falando aos nossos corações, e que através desta mensagem, que alguém que possa ouvi-la e quiser então entrar em contato conosco para que estejamos orando por alguma família, por alguém que esteja necessitado, nós estaremos aqui todos os dias rogando ao Senhor por todas as pessoas que têm buscado ao Senhor, e que certamente por buscarem a Deus receberão do Senhor respostas daquilo que tanto anseiam. Muito obrigado por tudo. Continue falando aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Deixa eu agradecer primeiramente a Deus por mais esta manhã, por mais este privilégio. Deus tem nos abençoado grandemente e, portanto, eu quero agradecer a todos que estão conosco agora nesse momento. Deixa eu conferir aqui se estão todos. Está faltando um, mas certamente eu vou me lembrar. Eu quero agradecer a irmã Nice. Deus abençoe a irmã Nice. Que alegria ter a irmã Nice conosco, juntamente com o irmão Amarilso. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Como a gente tem dito, a casa dos irmãos tem sido ali onde Deus tem se revelado, Deus tem se manifestado, e através da casa da nossa irmã, que tem sido um pedaço do céu, Deus tem se manifestado ali, grandes coisas Deus tem feito ali, e grandes coisas Deus ainda fará. Amém? Deus continue abençoando a nossa irmã. Estar na casa da irmã Nice é sentirmos a presença de Deus. Isso é maravilhoso para nós. Deus abençoe. Deus abençoe a vida do nosso irmão Cláudio Beliene, juntamente com o irmão Cláudio, a irmã Ilma, o Rodrigo, o Rodolfo, a Eliane, o Arthur. Deus continue abençoando a família. Deus abençoe o nosso irmão Carlos Borges, a irmã Joselma. Deus abençoe os nossos queridos irmãos. Estamos orando por vocês. Em nome de Jesus, logo, logo, os irmãos estarão totalmente restabelecidos, né? Em nome de Jesus, nós cremos nisso. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a Alda. Deus abençoe a vida. Deus abençoe também... Deus abençoe também os nossos filhos, né? A nossa família. Que bênção, que alegria. É uma bênção, né? A gente está na presença de Deus. Então Deus abençoe também o irmão Aldeir. Irmão Aldeir, Deus te abençoe, meu querido irmão. Deus abençoe a irmã Neuza. Deus abençoe a Fábia. Deus abençoe a Flávia, o Marquinho. Deus abençoe os netos do querido irmão. Que Deus esteja abençoando toda a sua família. Deus abençoe também a nossa irmã Pedrina. Irmã Pedrina, Deus te abençoe, minha querida irmã. Deus abençoe através de você. Deus abençoe o Vavá. Deus abençoe o Fabinho. Que Deus continue com a sua mão de poder sobre a sua família e continue firme na fé. Deus grandes coisas ainda vai fazer através da sua vida. Amém? Deus abençoe também o nosso irmão Araquém. Que alegria, irmão Araquém. O irmão é uma bênção, mesmo no trabalho, mesmo trabalhando, e a gente sabe que os momentos que o irmão sai
o irmão não está aparecendo aqui para a gente, é porque o irmão, como já compartilhou, está em deslocamento, trabalhando aí no seu local de trabalho e às vezes vai para algum lugar que perde o sinal da internet. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, você tem sido esse braço direito nesse trabalho. Que bênção, louvado seja Deus pela sua vida. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue cada vez mais atuando na sua vida para que, através de você, outras vidas sejam alcançadas. Deus abençoe a irmã Fabiana, Deus abençoe o Heitor, o Henrique, a Helena, Deus abençoe também o irmão Fabiano, a Josi, a Caroline, a Kathleen, Deus abençoe a Luciana, Deus abençoe a Jaqueline, a Vitória, Deus abençoe a sua família. Que Deus continue abençoando o nosso povo. Deus abençoe, eu já falei sobre o irmão Amarilson, juntamente com a irmã Nice. Deus abençoe também a nossa irmã Creuza. Irmã Creuza, Deus te abençoe, minha querida irmã. Deus abençoe juntamente com você, o Matuzinho. Deus abençoe o André, Deus abençoe o Pedro Lucas, e que está completando aniversário hoje, né? 21 anos. Olha que bênção. Felicidades aí para o Pedro Lucas, muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, muita alegria. Que Deus continue abençoando esse jovem e que ele possa também, juntamente com o pai e a mamãe, estar voltando para a casa do Senhor, tendo a alegria de estar servindo a Deus e recebendo aí as orientações de Deus para a sua vida, para ter uma vida exitosa, uma vida abençoada. Amém? Deus abençoe também a Cíntia, né? Juntamente com o Pedro Lucas, né? E também o André. Deus abençoe o Plínio, Deus abençoe a Nete, o Felipe, Deus abençoe a Manuele, Deus abençoe a Lara, Deus abençoe também a Xinha, Deus abençoe a Clésia, Deus abençoe o João Paulo. Que maravilha, que bênção. Deus abençoe a nossa irmã Maria Carvalho. Irmã Maria Carvalho, Deus te abençoe, minha querida. Deus continue colocando no coração da irmã esse desejo de estar na presença de Deus. Esse momento, irmã Maria Carvalho, é um momento que nós estamos dedicando ao Senhor, né? A gente pensa que dedicação é apenas a gente entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas a Deus, mas a nossa vida primeiramente precisa ser dedicada a Deus. Quando nós comparecemos diante do altar do Senhor e ali entregamos a nossa oferta a Deus, antes da nossa oferta, nós precisamos dedicar a nossa vida. E esse é o nosso dízimo, né? É o dízimo, é o tempo que estamos dedicando a Deus. Estamos dedicando ao Senhor 1 hora por dia. Deveríamos dedicar 2 horas e 40 minutos, porque são 24 horas o dia, né? Ou seja, dia e noite, né? Então nós deveríamos dedicar 2 horas e 40 minutos. Estamos dedicando 1 hora aqui na parte da manhã, estamos entregando o nosso dízimo ao Senhor, do nosso tempo, nesse momento de dedicação, e é uma alegria muito grande. É um tempo que nós separamos para o Senhor. E eu fico muito feliz de ver a irmã aqui conosco, ainda que a irmã não possa estar todo o tempo, talvez tenha que sair, tenha que fazer alguma coisa, mas que bom que a irmã está aí com a gente, que a irmã continue dedicando a sua vida a Deus, e Deus vai continuar fazendo grandes coisas na sua vida. Agradecemos a Deus, porque ontem também a irmã nos deu ciência, né? Nós tínhamos anunciado ontem que a Eugênia já tinha recebido, já tinha saído do CTI, já estava no quarto. Anunciamos ontem, e naquele momento que anunciamos, nós falamos então que em nome de Jesus, logo ela estaria em casa com a família. E ontem mesmo, né, a Eugênia já teve alta e já está em casa. Louvado seja Deus! Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Que maravilha, né? Então a Eugênia já está em casa, né? E a gente só tem que agradecer a Deus. Hoje nós estaremos louvando a Deus, agradecendo ao Senhor pela vida da Eugênia. Também agradecemos a Deus pela vida do Maxwell, da Ionara e do Lorenzo, que também estavam participando conosco. Deus abençoe os nossos irmãos.
é uma alegria muito grande através do Maxwell. Deus abençoe o seu Maciel, nosso irmão em Cristo, e que Deus está trabalhando, trazendo o seu Maciel para mais perto de nós. Que alegria, que bênção, né? Isso para que o nosso irmão Maciel tenha a oportunidade de estar presente com mais frequência nos trabalhos da igreja, né? Deus abençoe seu Maciel, para que ele possa cada vez mais estar dedicando a sua vida ao Senhor. Deus abençoe a Marli, a mãe do nosso irmão Maxwell. Deus abençoe a Neide, Deus abençoe o Jefferson, Deus abençoe a Monique, o neném que está sendo gerado, né? Deus abençoe também os sobrinhos e sobrinhas do nosso irmão Maxwell. Que Deus abençoe toda a família. Amém? Muito bem. Depois dos nossos agradecimentos aos irmãos que estão participando, nós vamos então, agora nesse instante, cantar um louvor ao Senhor. Vamos adorar a Deus com o hino de número 328, 328. O mar está agitado? Está revolto? Lembre-se do Senhor, ore a Deus. Não fique triste, não fique desanimado, mas no meio das turbulências, das agitações, nós temos que buscar ao Senhor, temos que clamar a Deus. Amém? Vamos lá, irmãos? 328. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sem prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu Mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz veis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não pode afindar. Fica comigo, ó meu Mestre, dono da terra e céu.
e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Irmãos, é assim que Deus faz, né? Quando as águas estão agitadas, quando o vento soprando forte, Ele dá ordem para que o mar se acalme e que o vento se cale. Que maravilha! E aí, muitas vezes, assim como os discípulos, nós também questionamos: quem é este que até o mar e o mar e o vento lhe obedecem? Quem é este? Quem é este? Nós sabemos quem é este. Este é o Senhor Jesus. É aquele que a palavra de Deus nos diz que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Então, este é o Senhor Jesus, aquele a quem nós servimos, aquele a quem nós entregamos a nossa vida a Ele. Vamos orar nesse instante, então. Vamos estar orando a Deus, crendo que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Irmã Alda, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de nós podermos estar aqui na Tua presença, Pai. Amém, Jesus. Muito obrigada pela Tua palavra que foi lida, pelo louvor que foi entoado. Obrigada pela minha vida, pela vida do meu esposo. Obrigada pela vida dos nossos irmãos que estão conosco e aqueles que já passaram, Senhor. Ó Deus. Que o Senhor nos dê um dia abençoado, guardado e protegido. O que nós fazer, Pai, neste dia, que seja da Tua vontade, Amém, Pai, seja Pai. da Tua permissão. Amém, Nós te agradecemos, Pai, por cada livramento que o Senhor tem nos concedido a cada dia, Pai. Senhor, neste momento eu te agradeço pela vida dos nossos irmãos, e nós temos orado, nós temos intercedido por eles, ó Pai, aqueles que estavam enfermos, que já estão em casa, nós te agradecemos por isso, ó Pai, assim como a irmã da irmã Maria. Muito obrigada, Senhor, pela vida da Eugênia, por ela já estar em casa com Obrigado, a meu Tua Deus. família, Senhor. Sim, Jesus. Pai querido, abençoa, Pai, a vida da irmã Morita, Pai, os pedidos que ela fez ontem, Ó para Deus, que meu Pai. estivéssemos intercedendo pela Tua família, Senhor. Sim, meu Deus, meu Pai. Abençoe, Pai, a família da irmã Morita, Pai. Ó Deus. Abençoa com a também, vida da Senhor, tua a vida da serva, Pai. Tereza e sua família, Senhor. Aleluia, Jesus. Toma ela em Tuas santas mãos, Senhor. Sim, meu Pai. Abençoe, Pai, os nossos irmãos, que nós temos sempre intercedido por eles, Ó Deus, Senhor, meu por Pai. aqueles que estão Obrigado, enfermos, Jesus. Pai, que estão fazendo tratamento. Abençoe, ó Pai. Sim, Jesus. Que o Senhor estenda a Tua mão de poder sobre a vida dos nossos amados irmãos, Senhor. Ó Deus, meu Pai. E abençoe também aqueles nossos irmãos que nós temos intercedido pela salvação dos nossos queridos, ó Pai, Deus, irmãos Deus. e amigos, ó Pai. Sim, meu Deus, meu E assim nós já podemos falar que são os nossos irmãos. Verdade, meu Abençoe a vida deles, Senhor. Toma eles em Tuas santas mãos. Abençoe a família de cada um deles, Pai. ó Pai. Aleluia, Jesus. Ó Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que pelo culto de logo mais, tudo que for feito ali, ó Pai, que seja somente para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus, Sim, meu Deus, ó meu Pai. Pai. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, perdoa, Pai, os nossos pecados, que o Senhor nos dê um dia abençoado, em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos, hoje para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amados irmãos, na oração, enquanto a irmã Alda estava aqui falando com Deus, eu estava pensando, quantas vezes nós permitimos que algum vento espalhe, né? Quantas vezes nós estamos permitindo que por um problema aqui, outra ali, esse vento espalhe. Mas nós precisamos entender que aquele que tem o poder para mandar que o vento se cale e que o mar se acalme, a esse nós precisamos clamar.
pedir ao Senhor que esteja juntando, né, para que o povo de Deus esteja unido em comunhão. E, portanto, eu quero pedir a você que você esteja fazendo aí, né, um autoexame, que você esteja pedindo a Deus para que Deus esteja revelando, pode estar tentando interferir na sua vida espiritual, na sua comunhão com Deus, na sua comunhão com a igreja. Pense, ore a Deus nesse instante, aí na sua casa, ou no seu trabalho, aonde você estiver. Ore a Deus e pense: Senhor, qual é o vento que nesse momento está tentando me afastar? E às vezes, até algo que nós podemos achar que pode ser uma bênção. Às vezes, uma bênção que vem na nossa vida, e se é bênção, nós não podemos permitir que seja um vento para espalhar, mas sempre para juntar, para unir, para agregar, para que haja comunhão, para que haja crescimento, para que haja avivamento no meio do povo de Deus. Deus quer nos abençoar e, portanto, não permita que o vento que vem sobre a vida da igreja seja para espalhar, mas que esse vento seja para nos empurrar numa mesma direção, na direção do Senhor. Que esse vento venha para nos juntar no mesmo lugar, no aprisco do Senhor, na casa de Deus, para que todos juntos, em plena comunhão com o Senhor, com a igreja, possamos estar sempre juntos para adorar a Deus. Amém? Hoje, se Deus quiser, estaremos ali juntamente com a irmã Ana Paula e a família, né? O irmão Carlos Angel, a irmã Maria Joana. Estaremos ali celebrando a Deus hoje às 19 horas, juntamente com os nossos irmãos. E no próximo sábado, na casa da irmã Creuza, que estará celebrando a Deus pelos 44 anos, né, de casamento. Isso, que vitória, que bênção. Então nós temos que estar junto ali com a nossa irmã para demonstrar a nossa alegria por essa grande bênção que Deus está concedendo ao casal. Quantos casamentos que hoje, antes de começarem, já estão terminando. E a nossa irmã está aí, né, com seu casamento já durando 44 anos, e que muitos e muitos anos ainda venham para que a nossa irmã continue sendo um exemplo de que este projeto de Deus na sua vida deu certo. Louvado seja Deus por isso. E que através desse casamento, muitos outros possam se espelhar. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. E como eu disse, nós vamos estar essa live, tá? No grupo aberto, tá bom? Nós vamos de tempo em tempo estar colocando uma das nossas lives aí no grupo aberto. Primeiro a gente vai fazer no grupo da igreja e depois de passar pelo crivo, né, da gente ver se não houve algo que possa impedir, né? Então a gente vai estar colocando um grupo aberto para estar abençoando a vida de outras pessoas também, tá bom? Então, olha, um forte abraço fraterno, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que a nossa igreja, a Igreja Batista em Palestina, continue sendo uma igreja avivada, uma igreja que está a serviço do Rei Jesus, para que através desta igreja muitas famílias sejam abençoadas, porque esta foi a promessa de Deus a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe esta amada igreja e que através desta igreja todos aqueles que estão buscando a bênção do Senhor. Um forte abraço fraterno, fiquem todos na paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, em nome de Jesus. Deus abençoe.